Oi, pessoal, eu sou a Ticiana. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da SBO Jovem, o podcast que traz a visão do jovem oftalmologista. É sempre um prazer estar aqui com vocês, com as minhas amigas Bianca e Dani. No último episódio, a gente entrevistou o presidente da SBO, o Dr. Ricardo Paleta Guedes, e foi um bate-papo super descontraído. Para quem não assistiu, volta lá e assiste, tá imperdível. E no episódio de hoje, a gente tem uma convidada muito especial, que a Bianca vai apresentar para a gente. Bianca, fala um pouco da convidada de hoje. Gente, hoje a gente está com uma convidada que, além de ser muito especial no mundo da oftalmologia, é uma grande amiga de todas nós, a Raquel. A Raquel Gomes, ela é formada em medicina e fez residência também em oftalmologia na Santa Casa. É especializada em catarata, fez o doutorado na Unifesp, pós-doutorado na Tufts. E hoje é oftalmologista na Oftalmocitar, editora-chefe da revista de oftalmologia em foco da Brascars. E além de todo esse currículo, é mãe, é uma super cirurgiã, uma pessoa super legal de estar junto, super animada. Então, acho que a gente vai ter uma conversa muito gostosa hoje. Vai ser super interessante conversar bastante com você, Raquel. E acho que a primeira pergunta vai vir da Dani. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Obrigada, Dani, Bianca, Tice. Vocês são jovens mulheres aí também inspirando muitas mulheres, muitos oftalmologistas jovens. Então, fico muito feliz de fazer parte e vai ser muito legal o nosso bate-papo. Muito bom. Raquel, você que é a nossa primeira mulher a ser entrevistada aqui do podcast, tá? Então, vai ser muito legal. A gente tá bem ansiosa para começar. Então, a primeira pergunta vai ser, é claro, pelo sucesso que foi a Brascars. A gente não podia deixar de começar falando disso, né? Que é o maior congresso da América Latina. Você que foi uma das presidentes e organizadoras do congresso, como que surgiu? Fala pra gente um pouquinho como que foi que surgiu essa oportunidade de assumir esse papel de destaque em uma sociedade tão importante como a Brascars. Eu fiquei muito surpresa com esse convite. Esse convite veio quando o Durval entrou como presidente da Brascars, né? Ele me convidou para ser presidente do Congresso do Rio de Janeiro. O que muita gente não sabe, eu não sou carioca, eu não nasci no Rio. Eu nasci em Minas, nasci em Belo Horizonte quando meu pai fazia residência lá. E mudei para São Paulo e grande parte da minha vida e minha formação foram em São Paulo. E me casei com um carioca que me trouxe aqui para o Rio há 8 anos atrás. Então, eu hoje, depois de fazer parte do congresso, organizar o congresso, me sinto muito mais carioca do que nunca. Assim, foi uma forma muito grande de me conectar com a cidade, de me conectar com as pessoas daqui. Então, eu recebi com muita surpresa, com muita gratidão, porque não imaginava ser presidente do Congresso e abracei com muita força, né, esse desafio, porque é um congresso que envolve muitas coisas, né, envolve oftalmologistas, envolve indústria, envolve toda a sociedade oftalmológica, né, então a responsabilidade é muito grande e a gente ficou muito feliz com o resultado, porque a gente teve que inovar por causa do espaço, por causa do número de palestrantes, que foi recorde, né? A gente teve 95 palestrantes internacionais, algo que não havia existido ainda. Muitas pessoas quiseram participar, pediram para participar. Então, isso foi muito legal e tornou o desafio mais assim, animador para a gente, né? Quero agradecer o Durval, que me convidou e confiou em mim, na Aileen e o Renato Ambrosius, a Aileen e o Renato, que são pessoas que é um privilégio realmente conviver com eles e aprendi muito nesse processo. Então, foi muito legal. A gente está ainda impactado, né? Foi super recente o congresso, então o feedback de todos foi muito bom e a gente ficou muito feliz com o resultado.
É interessante que o congresso da Braskers, ele já não é mais procurado só por brasileiros, né. Não. Eu vejo, assim, conversando com amigos mesmo de outros países da América do Sul, inclusive de outros países, não só da América do Sul, que estão ansiosos esperando para o congresso da Braskers, É, e isso dá muito orgulho pra gente, né. Realmente eu muito. acredito que seja um dos congressos que, as pessoas esperam mais, né. Então muito, muito interessante mesmo. Raquel, mas outra pergunta, já aproveitando aqui o gancho, que você é uma das, a nossa primeira convidada mulher, né, aqui, a gente sabe que a oftalmologia cirúrgica, principalmente a área da cirurgia de catarata, ela é predominantemente composta por homens, né, não infrequente a gente te ver ali falando ali em congressos ou então mesmo em outros eventos com vários, homens ao seu redor, então realmente e isso causa muito orgulho, impacta a gente positivamente, dá muito orgulho para nós mulheres. Me fala quais foram os desafios, tanto quanto cirurgiã no geral, né, não só como mulher, mas também como cirurgiã mulher, para se para conquistar o seu espaço como cirurgiã de catarata, e qual conselho que você daria para um oftalmologista que quer seguir a carreira como cirurgiã e que tem você como inspiração? O que eu falo para todo mundo, assim, seja homem ou seja mulher, a gente tem que abraçar muitas oportunidades que a gente recebe, sabe, Tice? Às vezes, a gente não quer tomar aquele espaço, sabe? A gente fica com receio, será que isso é para mim? Então, assim, quando me davam uma frestinha, eu entrava e já ocupava aquele espaço, sabe? E eu acho que isso serve tanto para, seja homem, seja mulher. Eu acho que a mulher depende um pouco também da formação dela. Meus pais, assim, eu tive a sorte de nunca ter tido esse estigma, sabe? Ao mesmo tempo que eu também tinha algumas obrigações que talvez um homem não tivesse, né? Minha mãe sempre fez questão de me ensinar várias coisas de casa, de mãe, enfim. Mas eu nunca tive esse estigma de não poder algo por ser mulher, entendeu? Então, eu acho que isso me deu uma vantagem, né? Meus pais me incentivaram muito. Minha mãe, então, me incentivou absurdamente a ser uma boa profissional. E toda oportunidade que eu tive, que eu achava que era muito boa para mim, eu aproveitava muito, sabe? Desde a minha residência, desde o meu internato, eu trabalhei muito, sabe? Eu era a primeira a chegar, eu era a última a ir embora, eu não reclamava, eu fazia tudo com muita vontade de fazer, sabe? Eu sempre quis muito aquilo, então eu acho que eu aproveitei muito todo esse meu tempo, esse espaço que eu tive na residência, e as oportunidades que foram surgindo depois, é o que eu te falei, eu fui tomando esse espaço, eu não fui imaginando que aquilo não era para mim, ah, não quero, não, eu quero, uma coisa que recentemente, até conversando com outras mulheres, a gente tem que falar o que a gente quer, sabe? As pessoas têm que saber o que a gente quer. Às vezes eles pensam assim, ah, mas ela tem filho, ela tem marido, ela não vai querer isso, né? Então, às vezes a gente tem até que se antecipar, falar, eu quero esse lugar, eu quero estar ali, eu quero operar, eu quero fazer, entendeu? Então, eu acho que é a gente expor o que a gente quer, ocupar o espaço, né? Claro, com muito respeito, com hierarquia, com todo aquele respeito mesmo, né? Pelo tempo das coisas, né? Às vezes a gente tem pressa, a gente quer operar muito, quer fazer muito, mas eu acho que foi isso. Por exemplo, a Braskers, eu comecei na Braskers pela Oftalmologia em Foco, como uma editora de catarata. E eu gostei muito da revista. A revista tem um alcance, gente, vocês não imaginam. A revista é lida por pessoas que a gente jamais imaginou. As pessoas vêm falar comigo, nossa, Raquel, que legal aquele artigo. Então, assim, eu fui vendo como o dia a dia a gente podia passar ali para um texto que não é tão formal como um artigo científico, né? Não é todo oftalmologista que gosta de ler um artigo científico, entende, né? Então, a gente transforma aquela linguagem para uma linguagem do dia a dia, né? Eu pegava os assuntos do dia a dia, vamos escrever um artigo sobre isso. E a coisa foi fluindo e foi assim que
que surgiu essa oportunidade de trabalhar na sociedade e eu acho que foi ali que foi crescendo, né, esse embriãozinho. E na cirurgia a gente tem que ser ainda um pouco mais direto, né, porque senão não vão dar espaço pra gente, né. Então a gente tem que se sentir muito capaz, você tem que sentir que você pode fazer aquilo para que as pessoas também se sintam seguras que você pode, que você deve ter essa oportunidade, entendeu? E dá E para foi ver, assim, assim. você fala da cirurgia, do seu comportamento em relação à cirurgia, enfim, suas atividades, todas as suas conquistas, mas é uma questão de postura, né? A gente que te observa nos congressos e te observa, é tudo uma construção de postura e o quanto você vai acreditando em você mesma, você faz os outros acreditarem no seu potencial e fica se retroalimentando esse ciclo. Eu acho que acreditar no nosso potencial e no que a gente quer e acreditar que a gente alcança o nosso objetivo faz parte, é o início do processo, né? E olhando você de longe, assim, tô vendo você lá em cima conversando, falando, ensinando, dá para ver o quanto você tem de confiança no que você está falando, muito com certeza, porque você foi se provando ao longo desse processo todo. Não só como cirurgiã, mas como acadêmica Sim. e como, enfim, tudo isso, né? E acho que, assim, essa próxima pergunta que eu tenho, e acho que a gente vai desenvolver um pouco mais o assunto da cirurgia, que é bem interessante, mas já pulando para essa parte da confiança, que acho que tem um pouquinho a ver, em relação à mídia social. Mídia social é uma coisa que já está incrustada no nosso jeito de agir assim na medicina, mas é uma coisa que não é tão simples para a gente se expor. Para você, como que foi essa entrada na mídia social? Como você vem desenvolvendo a sua comunicação? E quando você faz a mídia social, enfim, quando você se expõe, você pensa mais em falar, na maioria das vezes, mais para o paciente, ou você tenta fazer uma linguagem misturada? E como você meio que escolheu a personalidade que você ia ser nessa mídia? Não sei se foram muitas coisas de uma vez só. Não, eu entendi perfeitamente. Eu comecei minhas mídias, eu estava em Boston, mudando para o Rio de Janeiro. Eu já atuava em São Paulo há muito tempo, né? E fui fazer meu fellow em Boston e na volta eu ia mudar para o Rio, onde eu ia começar uma nova prática. E assim, eu falei, gente, ninguém me conhece, como é que eu vou, né, abrir um consultório, começar a atender? Meu marido já tinha a clínica aqui com o irmão, mas eu era uma desconhecida. E assim, a gente sai de um bairro, assim, as pessoas já não conhecem a gente, né? Eu trabalhava em São Paulo, que é uma cidade gigantesca, e a gente depende de referência, né, de ter uma estrutura. Falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu virei para o Edu, meu marido, que é super ligado nisso, ele é super tecnológico, falei, vamos fazer nossas mídias, vamos fazer site, vamos fazer Facebook. Na época o Facebook era até mais forte que o Instagram. Vamos fazer Facebook e Instagram, vamos fazer nossa marca, cada um individualmente, porque assim a gente vai chamando as pessoas. E foi assim que a gente começou nossas mídias em 2016, nossa mídia profissional. E foi muito engraçado, porque na época quase ninguém usava Instagram, né? E os posts eram aqueles posts estáticos, eram mais assim, aquela arte, né, com uma foto, alguma coisa assim. Só que eu sentia que aquilo não ia muito bem. E eu gosto muito de me comunicar, sabe? Uma das coisas que eu acho que eu aprendi ao longo do tempo foi como me explicar as coisas para os pacientes. Eu comecei a fazer vídeos como se eu estivesse explicando para os pacientes, entendeu? Então a ideia, a princípio, foi alcançar primeiro os pacientes. E no início eu fazia uma página de oftalmologia mais geral, falava de conjuntivite, falava de várias coisas, mas eu vi uma necessidade das pessoas entenderem mais sobre a cirurgia de catarata, perderem o medo, porque as pessoas ainda têm muito medo, tem um estigma de operar qualquer coisa no olho, muito medo. E aí eu comecei a me especializar nesses tipos de vídeo, né? Eu faço alguns vídeos com algum toque de humor, assim, para ficar mais leve, para trazer o público, né? E
E no começo eu não postava nada da minha vida pessoal, eu tinha uma outra página só para minha vida pessoal. Hoje eu quase não uso essa página, eu uso mais esse meu Instagram oftalmológico mesmo, né? E acabo pondo um pouquinho da minha vida ali, porque a gente conecta com as pessoas, né? Quando elas entendem que a gente é uma pessoa, né? Que eu sou mãe, que eu sou esposa, que eu vou no supermercado, que eu tenho que lidar com a minha casa, que meu carro quebra, eu tenho que chamar o Sim, guincho, coisas assim. A gente se conecta e as pessoas se sentem mais próximas, né? Hoje o paciente chega para mim, muitos já sabem, né? Quem é meu marido, que eu tenho uma filha, que eu opero toda segunda-feira. Então, assim, a pessoa já conhece um pouco da minha vida, ela já se sente um pouco é mais mais. íntima, e isso deixa ela um pouco mais tranquila, mais calma para confiar naquele processo, né? Que para muitos, para nós do dia a dia parece simples, mas Totalmente para novo. eles é algo que às vezes tem que gastar muita E teve energia, né? Então, eu acho que essa foi a ideia, que foi uma coisa que foi evoluindo, né? Eu tô desde 2016, já tem né, 8 anos no meu Instagram, que é Não, o já tempo tem que eu tô aqui no bastante Rio. tempo. E realmente quem te acompanha, assim, vê que você é de forma fluida, natural mesmo, né? Parece que você ligou ali e está conversando naturalmente. Ainda nesse gancho, né, de mídia, qual a importância que você acha que tem dessa ferramenta para os médicos, né? O alcance que isso tem e o equilíbrio. Qual é o equilíbrio que você encontrou para poder usar a rede social de uma forma ética, né? Que tem que ter também, e educacional para os pacientes, Raquel? Eu acho que isso tudo a gente vai aprendendo, sabe, Dani? Eu não Uhum. acho que existe certo e errado. Eu acho que tem jeitos diferentes de fazer, né? Eu sou muito discreta em relação aos meus pacientes, né? Vai ser muito difícil você ver uma foto minha com um paciente, né? Eu tenho muito respeito por eles, porque eles são vulneráveis, né? O que eu pedir, eles vão fazer. Eles vão fazer. Então, assim, eu tenho muito esse respeito do espaço deles. Mas já teve situações assim de eu fazer um post sobre queda, o paciente caiu na rua, catarata leva a queda. E no mesmo dia o paciente chega lá todo roxo porque caiu na calçada, entendeu? Então aí eu falo, nossa, olha que legal, falei sobre isso, você quer falar? Aí eu deixo o paciente super à vontade, assim, eu não gosto de... E eles falam, nossa, é mesmo? E aí a gente vai conversando sobre o assunto. Muitos já veem a minha página, já vêm aprendendo tudo sobre catarata, eles já sabem sobre o que é lente, sobre o que é lente multifocal. Então eu acho que essa é a principal função da gente ali na mídia, é a gente dar uma informação de qualidade. Nós somos pessoas formadas para falar sobre aquilo. Não tem melhor pessoa. E às vezes a gente fica com vergonha de falar, mas se a gente não fala, quem vai falar como é que a gente chama? Um charlatão, Sim. né? Quantas vezes a gente não vê não sei quem falando da vitamina para visão? Eles estão lá no espaço deles. Por que a gente não vai usar esse espaço para dar uma informação que realmente é de qualidade? Entendeu? Então, eu já vejo aqui pelas pessoas próximas. A gente vai distribuindo essa informação. Aqui a minha família tem muito médico, né? Então, assim, eu tenho uma cunhada que é gastro, aí eu vou aprendendo de gastro, a gente vai passando as informações. Então, assim, tá todo mundo ali aprendendo e eu acho que é um canal de informações muito acessível e para nós é um meio de marketing barato, né? Hoje em dia você não tem que pagar uma página na revista, você não tem que comprar o horário na TV para estar ali, porque as pessoas estão aonde hoje? Elas estão nas mídias, né? Se você olhar na rua, tá todo mundo no Instagram, ou no YouTube, ou no Facebook. Então, é um método que a gente está lá, né, acessível para eles e também para nós é uma coisa que dá para a gente falar e dar informação de forma barata e que a gente vai ajudar as pessoas, né? Eu já tive pacientes que não moravam aqui no Rio e me perguntaram opiniões e eu dei minha opinião, sabe? E a pessoa às vezes fez uma cirurgia e depois veio me agradecer, Raquel, que bom que você me orientou, estou super feliz. Eu nem pergunto com quem operou, nem sei quem operou, mas a pessoa, sabe, precisava às vezes de uma opinião,
E eu fico super feliz, sabe, de orientar, porque eu acho que nós somos as pessoas adequadas para isso. Nós é que temos que estar dando essa orientação, e não uma pessoa que não tem menor conhecimento do assunto. Eu concordo plenamente. Eu acho que se a gente tem a ferramenta, por que não usar, né? Principalmente usar de forma adequada e de forma ética. E eu acredito que hoje em dia, até mesmo a gente, quando você vai em um médico, antes de marcar a consulta, você dá uma olhadinha no Instagram, né? Não que eu não vá no médico, eu deixe de ir se o médico não tiver um Instagram, mas eu gosto de dar uma olhada, eu Você já já entro vê no como é o consultório, você já vê isso, como já ele sabendo atende. como que o médico é, pra você, né? Então é bem interessante. E Mas, vocês Raquel, já estão pegando uma época que tinha um estigma, sabe, de médico ter isso. que Hoje ainda não tem um tem. pouco, Eu sinto que isso eu já acho que ainda foi um tem um pouco pouco. superado. Tinha É, um pouquinho Melhorou de bastante. ranço, sabe? Hoje a sim, gente já vê que isso já foi um pouco superado. sim, verdade, verdade. Mas olha, eu tô curiosa para saber um pouco da sua vida pessoal, tá? Além de você ser essa profissional de sucesso, você tem uma família linda, é casada com o oftalmologista doutor Eduardo Novaes, tem essa filha linda também. Eu queria saber como que é a sua rotina, como que você concilia ser mãe, esposa, oftalmologista. Eu queria saber um pouquinho, curiosidade pessoal, como que é a sua semana? Quantos dias de centro cirúrgico você tem? Você tem turnos livres? Eu adoro saber disso, eu sou muito curiosa. O que você faz? Eu geralmente eu tô sempre pensando, como que as pessoas de sucesso E o que fazem? você Como que é a faz? semana Que água que você delas? bebe? E até Do que vive, De onde onde eles vêm? moram. eu sou muito curiosa, eu gosto de saber, então fala pra gente, eu tenho certeza que as pessoas também vão ficar curiosas em saber disso. Assim, Tice, eu sempre desde pequena quis ser mãe, quis ter uma família, sabe? Isso sempre foi parte do meu sonho pessoal. Então eu busquei muito isso, sabe? O motivo de eu estar no Rio hoje é esse, né? Se eu fosse pensar no lado profissional, eu já estava muito bem em São Paulo, já trabalhava, já estava terminando meu doutorado. Então, assim, eu busquei isso, né? Eu busquei essa realização pessoal, que era ter a minha família, ter minha filha. Então, eu me dediquei a isso, sabe? Casamento, filho, não são coisas fáceis, não são escolhas simples, né? É uma escolha difícil, porque você tem que saber se doar de alguma forma, né? Tanto quando eu vim para o Rio, eu nem imaginava que eu ia ter de alguma forma uma continuidade da minha carreira, sabe? Porque eu estava realmente disposta a ceder para ter isso, que era para mim uma base muito importante, sabe? Então, eu vim com esse pensamento para cá de realmente construir minha família e foi desafiador mudar de cidade. Eu era muito próxima dos meus pais, das minhas irmãs que moram em São Paulo. A gente fazia tudo juntos, né? Somos pessoas muito conectadas. E eu vim para cá muito abraçando a família do Edu. Então é um desafio mudar de cidade já numa uma idade um pouco mais, né? Você já não está no colégio, na faculdade, né? É diferente. E eu sempre fui uma pessoa de rotina, eu sempre tive muita rotina. E eu acho que rotina ajuda muito a gente a organizar, né? A gente se organizar, a gente planejar a semana e o seu dia, faz com que você flua melhor, né? Você não deixa a vida levar, né? Você já planeja aquilo, fica muito mais fácil. Então, por exemplo, quando eu mudei para cá, eu já sabia que eu queria ter uma rotina de atividade física. Ainda não é o que eu gostaria, mas eu tô feliz já com o que eu consegui. Né? Porque eu acho que é muito importante para a gente ter atividade física, Principalmente saúde. Não tem coisa ruim, né, de fazer atividade física. cirurgião tem que malhar. Não tem como. E vocês vão ver, nós mulheres, depois de uma certa idade, é muito difícil, até para você não ter dores, dor nas costas, dor no pescoço, sabe? Então a gente precisa manter uma rotina de atividade física. Melhora o sono, melhora a exposição. A gente socializa fora do ambiente oftalmológico, senão a gente só fala disso, né?
Se deixar, a gente só fala de oftalmologia. Ainda mais eu casada com oftalmologista, né? Então, é isso. Então, assim, eu já pus na minha cabeça algumas coisas que eu queria muito ter, que era uma rotina de atividade física, ter tempo para mim, mas, ao mesmo tempo, eu sou paulistana, workaholic, trabalhei muito. Então, assim, e eu gosto muito do que eu faço. Então, eu acabo me dedicando muito ao trabalho também. E o meu dia começa muito cedo, muito cedo. Eu sou uma pessoa muito do dia. Então, assim, é bem comum eu ver o dia nascer, né? Eu organizo a minha vida muito cedo, vou para academia muito cedo, e aí depois é que o dia anda. Eu recebi uma mensagem da Raquel de 5 horas da manhã. Eu falei, ela acorda cedo. É porque normalmente as pessoas me mandam mensagem no final do dia, tipo 10, 10 e meia. Eu só vou ver no dia seguinte. Então é isso. Então a gente tem que se organizar, tem que se planejar, tem que ter uma rede de apoio. Não adianta, a gente não faz nada sozinho, né? Então, assim, hoje eu e o Edu planejando os congressos agora do segundo semestre, quem vai para onde, quem vai ficar com a Amanda, quem vai ajudar, né? Se um vai, o outro fica, porque é isso, né? Ele tem uma carreira também e a gente vai se dividindo e ele é super parceiro, assim. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que buscar, sabe, gente? A gente tem que buscar parceiros de vida, né? O casamento romântico, aquele que a gente viu nos filmes, não existe. Isso não existe, né? O que a gente tem é uma parceria de vida e vocês têm que buscar isso, né? Uma parceria, as pessoas que vão ter mesmos objetivos, mesmos valores para a gente seguir, senão não funciona, né? Então, e o Edu é super incentivador de eu fazer as coisas, né? Às vezes ele fala, não, vai você. Eu falo, não, vai você. Eu amo vocês. Não, vamos juntos agora. Agora a gente vai juntos. Vocês são demais, de verdade. Você estava comentando um pouquinho sobre planejar a semana, planejar os meses, tudo. Aí, quando você comentou sobre você foi para Boston, daí quando voltou, voltei bastante no nosso assunto, tá? Mas aqui isso ficou na minha cabeça, achei interessante. Todo esse passo a passo de ir para Boston, voltar, aí casar e ir para o Rio. Eu sei que o Rio foi novo, mas você teve um processo de planejamento passo a passo? Eu quero fazer o doutorado, eu quero fazer o pós-doutorado, daí eu vou casar depois do pós, daí eu vou. E aí você foi pensando, não, as coisas foram indo, né? E aí você foi esse jogo de cintura, foi se adaptando. Não, eu conheci o Edu já no doutorado, eu já estava matriculada no doutorado, então eu já estava aí caminhando nesse processo e um estágio fora é uma coisa que eu nunca tive a certeza que eu ia fazer, mas sempre tive a vontade, sabe? E aí, quando eu conheci ele, ele tinha essa vontade também, e a gente já estava juntos, e aí surgiu a oportunidade da gente ir para lá. Então, assim, fomos juntos já. Então, foi legal, porque a gente conseguiu conciliar as duas coisas. Mas eu sempre quis fazer o doutorado, sabe? Eu sempre gostei de aprender, sempre gostei de ensinar. Eu acho que o doutorado, ele conecta a gente de alguma forma com isso, sabe? Não é só o título, sabe? Foi muito interessante algumas aulas que eu dei lá para os internos, né? Para os alunos, para a graduação. E eu me sinto muito, apesar de eu hoje não estar em uma universidade, eu sinto que eu sou uma pessoa que ensino muito, sabe? Eu gosto de compartilhar o que eu aprendi, eu gosto de discutir caso, eu gosto de participar de aulas. Recentemente, o Orbit, que é a plataforma de ensino do Edu, do Ricardo, do Roisman, do Badaró e do Luípe, me convidaram para a gente fazer um curso de lentes premium. Então, eu gosto muito disso e eu acho que o doutorado é um passo legal para quem gosta de ensinar, sabe? Eu acho que lapida um pouco esse processo, conecta a gente aprende muito. E eu sempre tive isso como objetivo e eu já conheci ele nessa etapa da vida. E você acha que o doutorado, você falou que é importante enfim, abre portas,
dá oportunidade para você ensinar, aprender mais sobre o assunto, se aprofundar. Mas, além disso, você acha que, como título, um doutorado é uma coisa muito importante hoje em dia para alguém, enfim, para alguém que talvez não queira ser um cadeira numa universidade, mas gostaria de ter alguma presença acadêmica? Tá. Eu acho. Eu acho importante porque te mostra um lado tanto da parte científica, né? Você tem que aprender sobre como fazer aquilo bem feito e também te conecta como ensinar. Então, eu acho que é um período muito rico, né? Porque você não tem mais aquele peso da residência, do fellow, eu quero fazer não sei quantas cirurgias, sabe assim? Você já tem um peso menor nesse sentido e ao mesmo tempo você vai aprofundar nessa parte de ciências, né, de como fazer uma pesquisa bem feita e também o ensino, né? A gente tem muitas aulas nesse sentido. Então, é muito rico. Eu acho que o doutorado, quem tem oportunidade de fazer, não deve deixar de fazer. Eu acho que para a pessoa é muito importante, para o Brasil é muito importante a gente ter mais pessoas, né, com esse nível de graduação. Para a sua clínica, né, agrega muito valor você ter uma pessoa com doutorado. Então, é igual atividade física, só tem coisas boas. Eu acho que É é para muito, tudo, muito né? É para legal. a vida mesmo, né? Eu acho que te ajuda, te orienta em várias coisas, não somente às vezes na sua profissão ali, mas te ajuda a estabelecer metas também, a parte de pesquisa, como você falou, é muito importante, né? Ter esse incentivo. Raquel, voltando um pouco na parte de cirurgia, né? Eu acredito que para formação né, cirúrgica e tudo, até mais do que ter uma habilidade técnica, estabelecer um mindset adequado, né, para se tornar um grande cirurgião acaba sendo um dos maiores desafios, né, nessa jornada. Na sua opinião, quão importante você acha que é ter um mindset positivo, né, nessa carreira do cirurgião? E quais são os seus conselhos em relação a isso, a esse mindset? Então, desde que vocês me convidaram para o podcast, eu fiquei pensando muito sobre esse assunto, né? E eu acho que toda a área cirúrgica da medicina, ela depende de algumas. Eu acho que tem uma questão de habilidade. Não é habilidade manual, sabe? Eu acho que é o mindset mesmo, de como você se imagina ali sendo o melhor para aquela situação, sabe? Então, você tem que quando você está diante de um paciente num procedimento, você tem que se imaginar que ali você é o melhor. Você é o melhor para aquela situação. Você está ali para resolver, entendeu? E eu acho que, de alguma forma, isso foi um pouco natural para mim. Eu não acho que a gente não possa aprender isso, tá? Eu acho que a gente pode, sim, treinar habilidades, né? Como ouvir, como o jeito de falar, né? Eu acho que a gente pode treinar essa habilidade de se sentir mais seguro nessa situação. E eu acho que a primeira forma da gente de fazer isso é a gente se sentir calmo. Porque é igual quando você entra num carro e vai dirigindo que nem um louco, às vezes você pode entrar no centro cirúrgico e ficar um pouco afobado, sabe? Eu vejo pela equipe que está ao redor que se sente desconfortável às vezes com algumas pessoas, porque na verdade ela está insegura de operar. Então, a gente tem que ir se sentindo mais seguro. A gente tem que fazer esse trabalho mental mesmo. Eu posso fazer aquilo, eu tenho capacidade, eu fui treinado para isso. E eu sou o melhor para aquela situação, né? E isso é diário, né? Muitas vezes, hoje eu operei um bebê. Eu opero muitos bebês com catarata congênita. E é uma situação desafiadora para gente, porque é um bebê, né? É muito diferente de operar um adulto, né? Você pode determinar ali para o resto da vida várias coisas na vida daquele bebê, né? Então, por exemplo, a partir de agora, os pais vão ter que usar tampão, vão ter que usar óculos, a vida da família vai mudar porque tem um bebê que operou catarata, né? Então, olha quantas coisas ali. Mas, assim,
a gente foi treinado, a gente pode fazer isso, a gente sabe que aquilo é bom para a criança, a gente não sabe daqui a alguns anos, o fato da gente ter operado pode melhorar a vida dela ou proporcionar para ela coisas que ela não tem. Então, eu acho que a gente tem que imaginar o resultado e como aquilo vai beneficiar a pessoa, e é isso que deixa a gente mais seguro, e a gente tem que estar sempre calmo, sempre contar com a equipe, estar sempre junto com a equipe. Eu converso muito com as meninas, sabe? Vocês são minhas aliadas. Se vocês verem alguma coisa errada, vocês não têm que passar, entendeu? Porque às vezes eu tô aqui concentrada numa coisa, tem outra coisa acontecendo. Então, assim, a gente é um aliado ali, todo mundo tem que estar junto, e essa tranquilidade, ela tem que ir vindo com o tempo, para que não seja um dia de estresse, um dia, né, matador. Você fala, nossa, hoje eu vou ter que operar, já começa, sabe? Então, eu acho que a gente tem que treinar isso e a gente tem que se sentir muito seguro operando, muito tranquilo operando, igual a gente faz outras coisas, sabe? E é uma coisa que a gente pode realmente treinar. No ano passado eu conheci uma pessoa muito legal que tem me ajudado um pouco nas algumas questões pessoais, e eu vejo como isso também influencia no trabalho, né? Por exemplo, meditação, uma coisa que eu comecei a fazer mais no último ano, né? A gente fica muito mais concentrado, muito mais centrado, o ruído sai um pouco, sabe? Que todas aquelas coisinhas que vêm na nossa cabeça, a síndrome da impostora, você não consegue, Uhum. você, sabe assim? Então, eu acho que todos nós temos muito que aprender e ensinar, né? E eu acho que a gente pode usar artifícios mesmo. Por exemplo, eu gosto de escutar música quando eu estou operando, acho que o paciente fica tranquilo, gosta do ambiente ali que tem música, né? A equipe gosta, então faz com que fique mais leve ali Raquel, o dia a dia. Mas isso é uma coisa que a gente vai treinando, vai vindo com o isso que tempo você. A mesmo. Tice vai fazer uma pergunta para você, mas eu queria só comentar. Isso que você falou me lembra muito. Eu joguei tênis minha vida inteira, né? Joguei federado, viajei, assim, bastante. E era uma coisa muito que o nosso técnico falava, é um pouco de esporte isso, né? Você tem que acordar, concentrar no seu passo do dia, pensar no que você vai fazer, não no que você vai fazer técnica cirúrgica passo a passo, mas o seu roteiro do seu dia, o seu objetivo com aquilo, focar no agora, focar depois que fez aquele passo, partir para o próximo. E exatamente, tirar o ruído que vai atrapalhar a sua performance. É uma mentalidade. Exato, é igualzinho o atleta, não Nossa, tem eu achei nenhuma maravilhoso. diferença. A gente começa a se perder, Não por mais tem. que eu, por exemplo, minha vida inteira fui atleta, treinei dos meus 10 aos meus 20, só aquilo. Você perde um pouco essa mentalidade de atleta quando você começa a ter múltiplos focos. E acho que durante a nossa formação a gente tem múltiplos focos. A gente foca muito, enfim, em aprender, em operar, em fazer o social, em ser bem vista pelo chefe e pelos colegas, e enfim, assim vai. E realmente, acho que a gente perde um pouquinho essa capacidade de focar. Você tem um step by step, assim, que você desenvolveu para você mesma, ou não? Isso tá mais automático já agora? De quando você vai operar, o que você faz na noite anterior, quando você acorda, o que você faz quando você acorda, ou não? Eu acho que agora tá até menos automático, sabe, Bianca? Porque quando a gente é jovem, a gente se acha muito poderoso, né? A gente se acha, eu consigo, eu faço tudo, eu dou conta de tudo. Hoje, assim, eu opero segundas de manhã, normalmente algumas quintas também. Mas, assim, domingo é um dia já mais calmo, à noite eu já não saio. Eu já sou uma pessoa de acordar cedo, então não tenho muito problema de acordar cedo. E eu me conecto, assim, com as minhas espiritualidades, sabe? Eu peço proteção, eu peço ajuda, peço orientação, né? O que eu devo fazer. E agora? Tem uma situação, às vezes, E agora o que eu faço? Respiro fundo, me conecto, falo, vamos lá, vamos junto. Então, eu me sinto muito amparada, sabe? Nas situações difíceis. E é isso que você falou, às vezes a gente começa a se levar para o automático e é onde alguma coisa às vezes peca. Então, essa presença, né, estar presente é uma coisa importante, né? Porque senão a gente entra no automático e aí é onde a gente pode ter problemas. Então,
checklist de cirurgia segura, checar, né? Checar, e aí vai. Então, hoje é menos automático do que já foi no passado, na verdade. Hoje eu tenho mais esse preparo, essa conexão, esse amparo, vamos comigo, eu não quero estar sozinha, entendeu? Do que era antes, né? Hoje, eu acho que tem um nome isso, né? Que a gente vai sentindo que a gente tem nossas limitações e, por exemplo, tem casos hoje que eu já não operaria, entendeu? Hoje tem casos que eu encaminho para o retinólogo, por exemplo, que no caso o Edu, que eu acho que ele tem mais recursos do que eu para operar alguns casos, né? Então, a gente vai tendo a sabedoria de não querer ser herói, de não querer encarar tudo, né? Já teve paciente que falou, olha, eu não acho que é caso para eu operar o senhor, eu tenho uma pessoa mais indicada, porque ela vai ter esses recursos, enfim. Então, o tempo também vai trazendo essa sabedoria e a gente tem que ouvir muito a nossa intuição. A nossa intuição é absurdo, né? Se ela tá falando não vai. A gente tem que aprender a ouvir essa voz, porque realmente poupa a gente de problemas, Nossa, muito. entendeu? Então, Diz que o bom cirurgião, ele não é que ele sabe quando indicar a cirurgia, mas ele sabe quando não indicar ou quando não realizar. Quando você atinge a maturidade como cirurgião, né? Que às vezes, quando você começa a vida de cirurgião, você é tão... a aquela gente fome, quer fazer, a gente quer operar, a gente quer resolver. E hoje eu tenho mas eu acho que talvez nós mulheres, nós tenhamos um pouco, eu acredito, né? Eu vejo com as minhas residentes, com as minhas fellows, eu acho que a gente tem um pé um pouquinho mais no chão em relação a isso. De pensar antes, ser menos, talvez, inconsequente. Não sei se vocês sentem isso também. Mas olha, a conversa tá muito boa. A gente tá chegando pertinho do final, mas antes disso, a gente vai fazer. Eu e a Dani, a gente vai fazer uma brincadeira que a gente sempre. Já é tradição no nosso podcast, que chama Pensa Rápido. Raquel, a gente vai te falar umas palavras e você vai dizer o que vem na sua cabeça quando a gente fala essas palavras, tá? Então, a primeira primeira palavra é amor. O que vem na sua cabeça quando você pensa nessa palavra? Gratidão. É uma conquista, Raquel. Realizar todos os meus sonhos de infância. E um hobby? Qual é o seu hobby predileto? Meu hobby predileto é cozinhar. Precisamos nos encontrar em breve no Rio. Já quero. Curiosidade, não imaginava ser isso, viu? Ninguém imagina. Não imaginava que você tinha esse dom. Uma viagem. Que eu já fiz ou que eu quero fazer? Tanto faz. O que você que diz. Se quiser. Grécia. Já foi? Conhecer? Não. Eu ia na pandemia e aí tive que mudar. Mas vai em breve. Depois me avisa que tem um lugar que ninguém conhece, que é na Turquia, atravessando perto da Grécia, porque era da Grécia, mas é maravilhoso. E dá para fazer a mesma viagem da Grécia. E é, tipo, lindo. Ai, eu já quero essa dica. Aí, ó, Bianca. Eu faço, a gente faz um podcast de viagem. E uma saudade? Uma saudade da minha avó materna. Um sonho ainda não realizado. Difícil, porque os meus principais eu tenho a felicidade de ter realizado, sabe? Que bom. Hoje eu fico imaginando já de como vai ser minha velhice, na verdade. Hoje eu tenho planejado como eu quero ser velhinha, Estrategista mesmo, ia demorar, hein? Então, então, assim, muito do que eu faço hoje, atividade física, guardar um dinheirinho todo mês, já é pensando lá na frente, sabe? Essa é uma coisa que eu acho que a gente podia até
vocês chamarem pessoas mais instruídas que eu, mas eu acho que planejamento financeiro é uma coisa que médico tem Importante. pouca orientação e a gente precisa muito, sabe? Isso é importante. Verdade. E a última pergunta, que é a mais, que a gente tá mais curiosa. Uma música. Então, Você agora falou que tava na sua cabeça. é a música do Rosier, eu tô viciada chama nessa Too música. Sweet. Eu tô viciada, não, sério. Se a retrospectiva Põe aí pro pessoal ouvir a nossa música favorita, Bianca, do momento. Vamos colocar pra tocar aqui. A última viagem que eu tava sem internet, eu saía pra correr, eu colocava ela e só tinha baixado ela, ficava sem ela 50 vezes. Maravilhoso. Looping, né? Gente, eu amei fazer esse Muito podcast bom. com você, Raquel. Muito gostoso conversar com mulheres. Eu também nem senti o tempo passar, meninas. Muito bom. A gente tem que marcar eu mais. acho que tem esses bate-papos. uma visão um pouco, parece besteira, você vai ouvir os outros podcasts, mas é uma visão mais ampla, mais espiritualizada, não sei explicar, é muito gostoso. Foi muito bom conversar com você. A última pergunta que foi desenvolvida de última hora com a gente, mas acho que você vai ser ótima para nós e para os nossos ouvintes, é qual conselho você daria para Raquel de alguns anos atrás, quando estava chegando do fellow, vamos dizer assim, chegando do fellow de Boston, começo de carreira oficial? Relaxa. Respira. Relaxa. Vai dar É tudo muito certo. difícil para mim essa palavra relaxar, sabe? Continua falando mais um pouco para ela, né? Eu acho que eu ainda tenho que ouvir essa palavra às vezes. Faz Muito bom, muito bom. Raquel, a gente então finaliza aqui mais um episódio muito especial, tá? Gostaria de te agradecer imensamente por estar aqui com a gente hoje, compartilhar da sua vida pessoal, profissional. Tenho certeza que, igual a gente aqui, está muito satisfeito, muito feliz, todo mundo também que vai escutar isso aí vai gostar muito. E agradecer também aos colaboradores, e fica aqui também mais um convite para o Congresso da SBO, que é logo mais agora no início de julho, de 4 a 6. É aqui no Rio. No Rio, verdade. Então, estão todos convidados, vamos nos encontrar lá, vamos nos ver lá, né, se Deus quiser. E nos vemos nos próximos episódios, com muitos convidados legais. E nunca esquecer também que vão ter pessoas que vão nos inspirar profissionalmente, pessoalmente. Então, muito obrigada. Obrigada, meninas, e até a próxima.